Oi, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai falar das reações que acontecem com éster, tá? São reações importantes comercialmente, tá? Então, a gente tem que entender. Eu peguei aqui 3 reações e eu acho importante explicar as 3, tá? De uma maneira comparativa, porque a gente vai ter situações onde o reagente é o mesmo, ou o meio é o mesmo, tá? O produto é o mesmo. Então, é interessante a gente estudar elas de um jeito comparativo, tá? As 3 reações são essas aqui, ó. A primeira reação que a gente vai ver chama saponificação. É aquela reação onde as pessoas fazem sabão, tá? Pode fazer em casa, muita gente faz sabão em casa. A segunda reação, ela é chamada de transesterificação. Ela é importante porque a partir dessa reação que a gente faz o biodiesel, tá? Que nada mais é do que um éster. E a gente tem a reação de esterificação, tá? Esterificação é a produção de éster, tá? Pode ser um éster simples, para você, sei lá, trabalhar no laboratório, ou um éster mais complicado, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Na esterificação, a gente vai reagir um ácido carboxílico com álcool, tá? E vai formar um éster, né, que é o que a gente quer, e água, tá? No caso aqui, o produto de interesse é o éster, mas a água acaba... As reações sempre formam mais alguma coisa que não é o interesse. Percebe o seguinte, ó, a reação de esterificação é uma reação em equilíbrio. E isso aqui é importante a gente ver, tá? A transesterificação também é em equilíbrio, mas percebe que aqui a gente não fez nenhuma ressalva, quer dizer, não tem uma coisa muito problemática com esse equilíbrio, com esse aqui tem, tá? Onde mora o problema desse equilíbrio? A gente vai ter que ter um controle de pH, tá? Porque se o pH for ácido, a reação inversa vai ser favorecida. Se o pH for básico, o que vai acontecer? Vai formar uma outra reação, uma terceira reação que a gente não tá querendo, tá? Então, olha só de maneira geral o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho, para formar um éster, eu tenho um ácido carboxílico reagindo com álcool, tá? Forma o éster, que você tá querendo, né? E água. Para formar o éster, que é o que você quer, o pH deve ser neutro. Porque se por acaso esse meio for ácido, tá? O que vai acontecer? O éster vai reagir com a água que também se formou, tá? E vai voltar, simplesmente vai voltar a ser o que você tinha antes, o ácido carboxílico e o álcool, tá? Se for ácido. Então, é uma reação em equilíbrio, tá? Que, dependendo, se você tiver um pH ácido, ela simplesmente vai acontecer a reação que você não quer, a reação inversa, certo? Agora, se o pH for básico ou alcalino, que é a mesma coisa, vai acontecer uma outra coisa, uma outra reação. Esse éster aqui, ele vai acabar reagindo com a base que você tá, né, colocando para o meio ficar alcalino, e vai formar um sal de ácido carboxílico e álcool. Tá? Então, na esterificação, é bem importante você ficar de olho no pH, porque se você quer fazer uma esterificação, qual que é o teu objetivo? Obter éster? Se você não controlar o pH, o que vai acontecer? Esse éster que se formou, ele vai se transformar em outra coisa. Ou ele volta a ser o ácido de origem, ou ele vai formar um sal de ácido carboxílico, tá? Então, o controle do pH é bem importante. Bom, vamos aos exemplos, tá? Olha só. O que a gente tem aqui, ó? Ó, saponificação. Então, a saponificação é a produção de sabão, tá? O esquema geral eu acabei de explicar para vocês, né? É um éster que reage com uma base, tá? Essa base aqui é uma base inorgânica. O que é uma base inorgânica? É uma base como o NaOH, o KOH, tá? Aliás, normalmente são essas duas bases que são usadas. Então, aqui eu vou entender assim, ó. NaOH, que é o que
maioria das pessoas usam quando faz sabão em casa, tá? Que é a soda cáustica. Ou o KOH, certo? Normalmente, quando você usa NaOH, normalmente, porque né, as pessoas têm tanta receita de sabão caseiro que é difícil falar, mas normalmente o NaOH vai formar um sabão sólido e o KOH vai formar um sabão pastoso, tá? Mas é aquilo que eu falei, né? Tem gente que põe de tudo nessa reação. Enfim, então olha só. Por que o meu meio tem que ser aquoso? O meio tem que ser aquoso, ué, sua base não é uma base inorgânica? Base inorgânica, vocês já aprenderam que elas reagem muito facilmente e de uma maneira muito espontânea com a água, tá? Essas bases aqui, elas se dissociam 100% em água, tá? Claro, eu falo 100% pensando numa base pura, tá? Claro que aquela base que você compra no mercado como soda cáustica não é pura, né? Mas pensando num reagente analítico, tá? Ela vai se dissociar 100%. Se dissociar 100% significa que a quantidade que você colocou de base é a quantidade que vai se formar do cátion, que é o Na. Na+. Tá? Esse triangulinho aqui, que a gente chama de delta, tá? Isso aqui é o símbolo de aquecimento, tá? Toda vez que tiver esse símbolo numa reação química, significa que essa reação, ela está sendo feita em aquecimento. Ou você está aquecendo, ou a própria reação está liberando calor. Nesse caso aqui, essa reação é uma reação exotérmica, tá? Lembrando lá da físico-química, as reações termoquímica, tá? Lembrando da entalpia. Isso daqui é uma reação extremamente exotérmica, porque como o NaOH ou o KOH reagem muito bem com a água, né, 100% como a gente falou, libera uma quantidade muito grande de calor, tá? Por isso que quem faz sabão em casa tem que tomar cuidado, porque aquece, tá? Se você colocar tudo de uma vez, vai ser uma reação que você vai ver borbulhar. Então, de certa forma, é meio perigoso se você não tiver cuidado, certo? Bom, vai formar um sal de ácido carboxílico. Esse sal de ácido carboxílico é o que a gente chama de sabão, tá? E forma um álcool também, como um subproduto. Agora, ó, presta atenção aqui, ó. Toda vez que eu tiver um éster reagindo com uma base, eu vou formar sabão? Não. Ó, qual que é a ideia aqui, ó? Essa é uma reação que tem como maior finalidade a produção de sabão. Nesse caso, o éster deve ser um triéster. O que é um triéster? Dá uma olhada aqui nessa molécula. Triéster significa que, ó, presta atenção. Essa molécula aqui, esses carbonos aqui estão ligados entre si, tá? Desse carbono aqui, esse carbono tá ligado num O, que tá ligado num C, dupla O. Essa partezinha, ó, C, dupla O, isso aqui é um éster, tá? Éster. Só que aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro. Então, são 3. Então, eu chamo de triéster, tá? Esse R aqui, pessoal, em química orgânica é muito comum você colocar R para representar uma cadeia carbônica qualquer. Normalmente, né, você coloca R quando a cadeia carbônica é grande, para você não ficar escrevendo um monte de carbono, tá? Então, olha só. Para ser sabão, eu vou ter um triéster, tá? Proveniente de um ácido graxo. O que é um ácido graxo? Ácido graxo é um ácido carboxílico, tá? Que tem 12 ou mais carbonos. Aí sim, o sal de ácido carboxílico que vai se formar, a gente chama de sabão. Então, presta atenção aqui, ó. Eu tenho o triéster, tá? Que quando a gente faz sabão em casa, a gente fala que é gordura, né? Então, esse triéster com essa cadeia longa, tá? Eu chamo de gordura ou triglicerídeo, tá? Aqui seria um nome mais científico do que a gente chama de gordura, tá? Vai reagir como a base, ó. Coloquei o NaOH aqui como exemplo, tá? Lembra, aqui a gente não tem um meio aquoso?
Se o meio é aquoso, eu já sei que essa base aqui, ó, ela vai interagir com a água de forma que a água vai quebrar ela em cátion e ânion, certo? Olha só, pessoal, o que eu preciso entender aqui, ó? Essa molécula aqui, na presença da base, ela vai se quebrar. Vai quebrar essa ligaçãozinha e essa ligaçãozinha, tá? Vai romper as 3 ligações. Por que que isso vai acontecer? Olha só, a gente acabou de falar que o NaOH é uma base forte. Então, esse cátion aqui, nossa, ele é muito positivo, tá? O que que acontece com o oxigênio? A gente sabe que o oxigênio é negativo, né? Se essa ligação se romper, aqui vai aparecer uma carga negativa. E aqui também, e aqui também. Então, o que que a carga negativa faz quando vê uma carga positiva? Opa, a gente vai lá e reage. Então, ó, pode ver que aqui não são 3 éster. Olha, eu coloquei 3 mol. Então, é 1 mol do triéster para 3 mols de base, tá? Porque cada Na+ vai entrar em um desses lugares aqui do oxigênio, tá? E aí, olha só o que vai acontecer. Olha primeiro aqui, ó. O Na+, o que aconteceu com ele? Ele foi lá e interagiu com o O-, tá? Mas, ó, formou 1, formou 2, formou 3. Porque na hora que a gente quebra, isso daqui é que tá ligando as moléculas de éster. A hora que quebra essa ligação aqui, o que vai acontecer? Isso aqui vai formar 3 ânions independentes. Cada um vai ganhar um Na+. Então, a gente vai ter 3 moléculas diferentes, tá? Independentes entre si. Aliás, elas são iguais, mas elas são independentes entre si. Então, na verdade, eu precisava escrever 3 vezes? Não, eu podia colocar 3. Igual eu coloquei no NaOH. Essas moléculas aqui, percebe, ó, Na+, O- é o que a gente conhece como sal de ácido carboxílico, tá? Então, quer dizer, uma molécula de gordura formou 3 moléculas de sal de ácido carboxílico, que a gente chama de sabão, tá? Qual que é o outro produto formado? É o álcool. Presta atenção aqui, ó. Da mesma forma que o Na+, que é positivo, veio aqui e reagiu com negativo, quem que sobrou? Sobrou o CH2. Se esse aqui é negativo, significa que ele largou uma carga positiva aqui. Positivo aqui, positivo aqui, positivo aqui. Então, aqui, ó, presta atenção, eu tenho 3 cátions, certo? 3 cátions. Olha lá o que a gente tem na base. O Na+ não foi embora? O que sobrou? Sobrou 3 ânions OH-. Então, cada um desses ânions OH-, o que vai acontecer? Vai vir aqui e se ligar com, ó, OH-. Vai ligar com esse mais, o outro vai ligar com esse mais e o outro vai ligar com esse mais. Conclusão? Formou álcool. Ah, mas olha que interessante. Essas ligações aqui, elas não foram quebradas. Se elas não foram quebradas, significa que eu tenho uma molécula de álcool com 3 grupos OH. Tá? A gente chama isso aqui de triol. Triol. Essa molécula aqui, ela é chamada de glicerina, tá? O nome oficial, do jeito que a gente estudou, seria, ó, 1, 2, 3. Seria propan triol, tá? Propan, próprio, 1, 2, 3. An, porque são ligações simples. Ol, porque é álcool, né? OH. São 3. Preciso pôr 1, 2, 3? Não, não precisa pôr, porque por definição, álcool é uma molécula que tem um único grupo OH em cada carbono. Tudo bem? Então, essa daí é a reação que a gente chama de saponificação. Resumindo, eu tenho uma gordura, tá? Para ser um sabão, essa gordura aqui tem que ter uma cadeia grande, no mínimo 12 carbonos. A gente reage com uma base inorgânica forte. Em meio aquoso, essa base ela vai se dissociar totalmente.
claro, né, dependendo da pureza, como eu comentei. É uma reação exotérmica, vai liberar muito calor por conta dessa reação aqui, ó. Libera Na+. O Na+, por ser positivo e é um cátion, vamos dizer assim, muito eletropositivo, porque a família 1A é uma família, os metais muito reativos. Então, esse Na+, vai lá, ele consegue quebrar essa ligação aqui para formar uma ligação iônica com o oxigênio. Forma 1, 2, 3, por isso que são 3 Na+, certo? O OH-, né, porque base sempre cátion e ânion, o ânion OH- vai acabar se ligando com quem? Com quem perdeu a ligação, que seria o CH2, CH, CH3. Formando, então, esse álcool, triol e esse sal de ácido carboxílico, 3 moléculas independentes, 3 mol, certo?